Paz e luz. Vamos continuar falando acerca da cultura. E vamos meditar sobre este assunto. A tradição e a cultura, ela existe em qualquer grupo. Todo grupo, qualquer grupo, existe uma tradição. Ela se forma como lodo, se forma numa pedra. E aí é onde está. Muitas pessoas, elas transformam os seus achos e acreditos em mandamentos de Deus, sua tradição, sua cultura em mandamentos de Deus. Muitos atos de muitos pastores que não gostam disso, nem gostam daquilo, logo eles dizem Deus não gosta. Será que eu sou Deus ou Deus é eu? Não, Deus não gosta. Eu não gosto de pé de banana. Então, quem tiver um pé de banana em casa está dando margem ao diabo. Todos nós somos criados numa cultura, numa tradição. E essa cultura, ela é muito forte. Veja que o Nordeste, por exemplo, nós fomos criados numa cultura, por exemplo, do São João. São João é uma cultura muito forte. Todos nós fomos criados ao redor de uma fogueira, pulando, comendo milho assado. E essa cultura, ela se interiorizou dentro de nós. De sorte é que todo o nordestino que viveu essa época, ao ver uma fogueira, ao ver a música de São João, ele se lembra da sua juventude. Porque na sua juventude ele viveu essa realidade. Muitas igrejas transformaram, e criaram tradições. É errado? Não. A tradição é algo bom, até e aconselhável. E está dentro de nós. É difícil tirar. Por exemplo, a Igreja Católica, ela transformou muitas festas da colheita entre os índios em festas de santo. Por exemplo, festa do Senhor São João é a festa do Pentecostes, lá de Israel. Os índios também faziam essa festa da colheita no mês de junho. Então a Igreja Católica transformou na festa do Senhor São João, Santo Antônio e São Pedro, que é muito forte, talvez mais forte do que o aniversário do nascimento de Cristo, em dezembro, o Natal. Todo nordestino contava até os dias e os meses para chegar na festa de São João, porque era a coisa mais linda do mundo. Cada casa tinha sua fogueira, cada família fazia uma festa, fazia pamonha, canjica, e soltavam fogos, e os guri brincavam. No meu caso, saía correndo para lá e para cá, ia para uma fogueira, ia para outra, ia para a casa do fulano, ia para a casa do ciclano. Lá eu comia uma pamonha numa casa, na outra eu comia uma carne assada, na outra eu comia uma espiga de milho. Era uma beleza. Então isso é o quê? É uma tradição muito forte. E essa tradição, ela atingiu todo um grupo. E essa tradição ficou no coração das pessoas. Da mesma sorte, a igreja evangélica também criou várias tradições. Mas existem coisas que são apenas tradições. Não dá para fugir da cultura. Todos os homens estão morando dentro de um prédio bem estruturado e em cima de um alicerce chamado cultura. Ela habita entre nós, no meio de nós e dentro de nós. Então a cultura, ela não está fora, só no intelecto. Ela habita dentro de nós também. Muitos mandamentos da religião são fatos culturais. Isso aí é um fato. Logo, o pastor olha para um negócio, ele vê e não gosta daquilo e diz que é coisa do diabo. É coisa do Satanás, é coisa do cão. Não é coisa de Deus, é coisa do mal. Mas será? Deus respeita a tradição dos homens? Sim. Deus respeita e ela existe. Não dá para você dizer, eu não tenho cultura, não vou obedecer cultura, porque tudo existe cultura, em tudo e em todos existe cultura. Não dá para fugir da cultura. Agora dá para aperfeiçoar. Porque em muitas igrejas cortar cabelo era pecado, é a cultura deles. Então, quem cortar cabelo lá está dando margem ao diabo mesmo. Porque existem as leis culturais. Não, porque essas leis são formadas por homens. Todas as leis são formadas por homens. A lei de trânsito é formada por homens. Você vai andar bêbado. A lei de não furtar. Todas as leis formadas por homens. A lei cultural, ela é uma lei que surge automaticamente. Por exemplo, se em uma cultura usar determinado tipo de roupa é errado, não use. Porque se você usar, você vai ser
rechaçado, você vai ser esmagado pela cultura. Se numa tribo de índio todo mundo dança pelado e você não quer dançar pelado, você vai ser expulso daquela tribo. Da mesma forma, numa igreja. Se a igreja acredita de uma forma, você está lá no meio deles, você tem que respeitar a crença deles. Mas sabendo que tudo isto é fatos culturais. Cultura, meu amigo. Pensamentos. Porque muita gente tem se prejudicado porque transformaram culturas em mandamentos de Deus. Vamos dizer um exemplo. Assistir televisão é coisa do diabo. Bem, essa cultura fechada, ela existiu muito tempo no meio de nós. Até 1995, 98. Mas hoje todas as igrejas têm televisão, DVD, internet, computador com internet. Se assistir televisão era coisa do diabo, imagina ter computador com internet. Deus mudou ou nunca foi pecado? Na verdade era algo cultural. Respeitável? Sim. A visão do homem da época acreditava que isso era ruim para ele, então era ruim. E a filosofia é esta: respeitar a cultura, mas saber que ela existe e que muitas crenças, muitos conceitos de grupos religiosos são conceitos tribais, cultura e tradições. O exemplo das irmãs cantoras lá de Moçambique, muito engraçado, eu estive assistindo o DVD delas, e elas falam Armadilha do Diabo, o nome da música, tá no YouTube, muito engraçado, as irmãs muito maravilhosas, né? E elas cantando, elas falam que usar calça comprida é coisa do diabo, é coisa da cultura dela, né? Mas elas dançam muito, né? Elas cantando e dançando, cantando e dançando, cantando e dançando, muito bonito, eu achei muito bonito. Mas em outras culturas, dançar era pecado. É na mente delas, usar calça comprida do diabo. É pecado. São maravilhosas irmãs abençoadas. Sim, são. Mas em outra cultura, quando eles assistirem esse vídeo, vai olhar e vai ignorar o jeito delas dançarem. Imagina essas irmãs dentro de uma denominação pentecostal no Brasil, lá no púlpito, dançando, né, mexendo os ombros, rebolando, né? Bem, o que nós vemos aí é que todo ser humano tem uma cultura. E nós vamos a Deus levando consigo a nossa cultura. Não dá para dizer, eu vou tirar toda a cultura, vou ficar aculturado, vou ficar sem cultura nenhuma. Não existe isso. Não. Vamos a Deus com a nossa cultura. E por mais que a gente diga, eu não tenho, peraí, esse negócio não é comigo não. Temos uma cultura, conjunto de crenças gerado pelo nosso grupo. Vamos lá, a cultura transforma o certo em errado e o errado em certo. Quantas culturas o homem casa com 5, 6 mulheres e a sexta mulher ainda fica torcendo para o marido dela arrumar a sétima, para que ele seja reconhecido na sua cultura. Outras culturas, as mulheres é quem trabalha. Em outras culturas, as mulheres é que são bígamo, polígamo, ou seja, as mulheres casam com vários maridos. Veja a questão da ótica do pensamento. O chinês pensa totalmente diferente do povo ocidental. E a igreja chinesa, ela sofre de imediato o aculturamento daquela região. A cultura transforma e gera leis. Então existem leis culturais que, se você desobedecer, você será prejudicado. Ela amplifica valores e gera valores, ou seja, para algumas coisas, para alguns povos, algo pode ter extremo valor e para outro não. O valor pode ser diversificado entre uma coisa e outra. Por exemplo, o homem branco dava valor ao ouro, matava pelo ouro. Quando eles vieram aqui para a América, mataram os índios, roubaram ouro. Os índios tinham ouro, mas eles não faziam desse ouro uma forma assim de comércio. Eles gostavam do ouro, eles tinham ouro em abundância para fazer um copo, para fazer um ornamento, mas não tinha essa visão que o homem branco tinha do ouro, que ele queria e matava e morria pelo ouro. Então a cultura, ela é extremamente regional, cultural, daquela região. Você que é um líder e pretende ser um missionário, um pastor, você vai enfrentar isso. Você vai chegar numa região onde as pessoas só vão valorizar você se você tiver um carro novo. Em outras regiões não, as pessoas vão valorizar você mesmo se você estiver montado num jumento
Elas vão dizer, rapaz, ali lá vai o pastor, ó, aquele pastor abençoado, olha que jumentinho bonitinho ele arrumou, ó, tal. E vão valorizar você do mesmo jeito. Agora, se você vier para cidades, aí lá vê o pastor fulano de tal, você demônio e tudo, montado num jumentozinho, eles dizem, esse cara não é pastor não. Não, esse cara não é pastor. É porque a ordem de valores é citada pela cultura. Na nossa cultura capitalista, andar num jumento é algo extremamente pobre, papérrimo, que mexe com o caráter e com a sua sabedoria. Vamos continuar nesse assunto sobre cultura e religião.